Fala galera, beleza? Bom, estamos aí de volta. Eu vi que algumas pessoas comentaram em relação àquela pergunta, que eu fiz lá no Instagram sobre por que não se vende carcará, carijó, ornatos e outras aves aí de rapina no Brasil. Então eu separei os comentários aqui, tentei até separar numa ordem, mas foi difícil porque eu entrei no Instagram pelo computador aqui, pelo notebook e, enfim, printei, cortei ali, peguei os comentários, só não deu para separar os comentários dos comentários, as respostas dos comentários. Vou tentar deixar aqui mais ou menos, mas eu vou explicar o porquê em cima justamente dos comentários, E também esse tipo de comentário foi a linha de raciocínio mais utilizada aí, Não quer dizer que tenha razão, mas foi o que mais as pessoas comentaram. Vamos lá. Começando por esse. O carcará e o carijó não são muito apreciados para a falcoaria e, consequentemente, teria pouca saída e um baixo valor de retorno. Aí vamos para o próximo. Jorge Salles, quase não sai, Jorge Salles Lisboa, que é um falcoeiro aí bem antigo, está entre os primeiros aí do Brasil. E ele falou o seguinte: essa é fácil, falcoeiro de verdade não vai perder tempo com carcará e carijó. E em relação ao ornatos, porque não há em criador comercial reproduzindo, e também pelo enorme preço, que ele seria muito caro, os espisetos ornatos. E ele complementou: um falcoeiro pode comprar um açor do tamanho do ornatos que vai caçar mais e em terrenos variados. Bom, a gente não tem realmente ornatos no Brasil, então nem sei quanto sairia o valor de o preço de um. Mas se for importar, eu acredito que lá sem contar com taxas e tudo, ele sai a $15 mil do criadouro. Então chegaria aqui a uns R$100 mil. Mas se fosse vendido no Brasil, qual seria o preço? Não faço ideia. Mas calma aí, aguenta aí que eu vou comentar sobre essa linha de raciocínio, que até agora foram as mesmas, Inclusive essa que vem aí. Falkins, coitado do carcará, não tem potencial para falcoaria. Aí botou entre parênteses: acho que nem como pet. E ainda por cima é detestado pela maioria das pessoas. Eu não entendi essa parte aí, mas tudo bem. Carijó, creio que seja por burocracia mesmo. Aí ele botou entre parênteses: não descarta eventual potencial para falcoaria, mas posso estar desinformado. E quanto ao ornatos, creio que seja pela dificuldade de manejo e reprodução, além de ser ameaçado de extinção no Brasil. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo que o coitado do carcará está sempre sendo enfatizada essa questão de potencial para falcoaria. Não sei se vocês estão ouvindo o galo cantar aí, mas olha as ideias. 4 horas da manhã eu gravando vídeo. Mas eu só estou conseguindo trabalhar essa hora, então, como eu estava devendo o vídeo, vai essa hora mesmo. Alex Cabral, creio que o carcará e o carijó, por serem mais comuns de ver por aí, não são muito apreciados pelos falcoeiros. Já ornatos, imagino que por conta da indisponibilidade de filhotes e preço. Observação, opinião de um leigo, apenas interessado pela falcoaria. Abraço. Mais uma na mesma linha de raciocínio, do Jonathan Apolinário, que é um falcoeiro lá do Rio. E ele faz o questionamento: qual criador que vai dedicar tempo, espaço, comida, etc., para reproduzir carcará? Não tem retorno essas aves. Daí é melhor um parabuta, uma asa de telha. Mais uma, por não serem aptas à falcoaria, é do Lopes Robson de Araújo. Tá, e tem mais outra. Felipe Skonskarackmaker. Carcará é porque o falcoeiro tem raiva deles. Para quem não sabe, os falcoeiros têm raiva de carcará porque eles matam, os falcões dos falcoeiros, O gavião eles não fazem nada não, eles até tentam, mas só dá fight. Mas muita gente já perdeu o peregrino para carcará, não no Brasil. No Brasil, conheço um que perdeu. No Brasil perdeu o sacre para carcará, bicho de R$15 mil. Aplomado, eu já perdi duas, Os carcará, 2 aplomados meus foram mortos por carcarás. E aí vai. Então por isso que ele falou isso. E por último, dessa mesma linha de raciocínio, Sérgio, que é outro falcoeiro, está iniciando aí com a ave dele.
E ele fala o seguinte: devido ter aves equivalentes com maior potencial e mais acessível economicamente. Bom, então, esse raciocínio aí de aves, não, o carcará não tem potencial para falcoaria e tal, tem um sentido. Eu gostaria até de lembrar, eu dei uma anotada aqui, só para lembrar, voltando, nós temos no Brasil hoje 7 criadoras, né? São 3 em Minas, 2 no Rio, 2 no Sul, é isso. Tem outros que estão tentando abrir, estão no trâmite, talvez tenha até aberto e tem ali uma coruja no plantel e tal, mas esses são os que estão vendendo, estão atuantes. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: no começo, né, os primeiros criadores quais foram? Fukui, lá no Rio, Enfalco, em Minas, e Serefalco, também em Minas. Esses caras são falcoeiros, então são apreciadores de aves de falcoaria, e assim, e como falcoeiro eles queriam ver poder voar, né, as aves de rapina, assim como eram voadas e são em outros países. Então qual era a ideia dos caras? Era fazer crescer a arte, né? Então disponibilizar animais de falcoaria, né, aves de falcoaria para o mercado, porque a cabeça naquela época era essa. Hoje é fácil para a gente, né? Eu quero um femoralis e um matito, mas no tempo dos caras não. Os caras, se você quisesse ter um parabuto na época, que hoje todo mundo tem, faz controle, faz tudo, educação ambiental, tudo, faz tudo. Hoje a gente tem, e naquela época não, se você quisesse ter, você ia ter como? Ia comprar de quem? IBAMA sabe como é, né? Então, atualmente que a gente tem gente reconhecida internacionalmente, nem todo órgão, nem todo IBAMA, digamos assim, né, reconhece, às vezes diz não, falcoaria técnica para reabilitar, não, se você amansar o bicho ele vai ficar vinculado ao ser humano. Então a gente sabe como é esse mundo. Imagina no tempo dos caras. Então a cabeça dos caras era essa: vamos reproduzir aves para poder crescer a falcoaria no Brasil. Ponto 1. Só que um desses criadores, anos depois aí da sua fundação, que foi o criador Enfalco, né, do meu amigo Ronivon, ele acabou colocando Tito Furcata ali no meio, já de olho, né, no potencial da espécie para comércio, não para falcoaria, né, apesar de você poder fazer voos livres com ela, tudo, mas ele enxergou que ali poderia ganhar, seria uma fonte de renda a mais, né, no criadouro. Não era uma ave para falcoeiros, mas era uma ave de rapina que poderia ser criada como pet. Então eu lembro que a galera tirava a onda dele nos encontros, ficava: pô, Rony, você tem que voltar a reproduzir femoralis. Diminuiu a reprodução de femoralis em detrimento da reprodução de Tito, né? Mas isso os falcoeiros, né, revoltados. Só que o cara conseguiu um animal que reproduz muito, né, o ano todo, e ao contrário do femoralis, que é uma vez no ano. E é isso. Então ele foi o primeiro a sair ali da caixinha. E entendam por que eu estou falando isso. Vocês, eu acho que já estão pegando, né, a coisa aí. Então esses três, nessa época, Fukui, Enfalco, Serefalco, era nessa pegada de aves de falcoaria. Depois Ronivon já começou a jogar aí Tito Furcata. A posteriori veio Hayabusa, né, do Trainini. E aí ele também, como falcoeiro, investiu só em aves de falcoaria. Então tá pegando a linha do tempo aí dos criadores de aves de rapina do Brasil. Aí o Trainini investiu em peregrino, importou vários aí da Argentina, e Falco Femoralis, tanto o Peking como o Femoralis da Argentina. E aí vem depois a Cepar, não sei qual a ordem, se foi Cepar antes, enfim, mas depois global. Vem a Cepar no Rio de Janeiro, também de um falcoeiro, do Júnior, só que o Júnior já jogou aí outras espécies de coruja, não só aves de falcoaria, mas isso já foi agora. Esses criadores, depois da Hayabusa, Cepar, Global Falcon e Paradise Vogel, foram criadores recentes. Então, lembrando, 3 foram lá nos primórdios, lá antigamente, aí vem Hayabusa depois, Cepar, Global, Paradise. Desses 7, só um que eu acredito que não é falcoeiro, porque eu não conheço, que é o proprietário do Paradise Vogel.
Então foi o único que eu acho que de todos os criadores do Brasil existentes até hoje, que não era folcoeiro. Então ele tem, eu acho que Murucututu, não sei o que é que tem mais lá, Dentito, Furcata, mas eu não conheço ele, eu acredito que ele não é folcoeiro. Acredito, né? Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, comenta aí embaixo. E é isso. Mas vamos continuar. Então, assim, a gente se apega a... Se a gente for pela história, né? Essa questão, pô, realmente, Carcará não tem potencial para folcloraria. Para que vai colocar um bicho desse? E aí é que vem o engano, né? Porque eu acho que até mesmo nos primórdios, se ele fosse vendido, não estou dizendo que é fácil de reproduzir, não estou dizendo que... Mas se ele fosse disponibilizado no mercado, folcloeiros não comprariam. Pode ser que um folcloeiro comprasse para fazer educação ambiental, mas não para fazer folcloraria. Então é um engano a gente acreditar que só se vende aves ou só são rentáveis aves que têm potencial para folcloraria, né? Eu acredito que até hoje está o inverso. O mercado, o número de folcloeiros está declinando, a atividade está declinando no Brasil. A sensação é essa. E o número de pessoas interessadas em fazer voos livres está aumentando, né? Pessoas que compram a ave só para voar e não tem aquele interesse na real folcloraria. Mas vamos continuar aí. Continuando. Aqui eu vou deixar outro comentário, ler mais um comentário que não tem a ver com aquele de potencial, mas o The Farm Handler é o que, meu Deus? A fazenda do lobo. É alguma coisa assim. Você que manja de inglês, comenta aí. Complementando sobre a questão do retorno, não dá para comparar a postura de um carcará com uma tito, principalmente se o criador não usar uma chocadeira. Mas aí não vem ao caso, aí é brincadeira, né? Não tem a ver nada não. Em compensação, acredito que o bicho seria mais barato para manter devido ao sistema digestivo que aceita quase tudo, enquanto uma tito novinha é uma máquina de comer. Acho que para pet teria um potencial muito bom. E hoje um dos bichos que mais vende é coruja para pet. Tá meio misturado aí o comentário do The Farm The Wolf Raffers, mas a questão aqui não tem muito sentido a questão do carcará comer quase tudo, porque o criador não desperdiça comida, né? Tudo muito contado ali, é difícil desperdiçar, a não ser que ele fosse fazendo uma limpa, que ele não pode, né? Porque no sistema da maioria das criações de aves de rapina, com exceção dos imprintados, eles ficam isolados ali. O acesso, a visão deles para o mundo não é para ficar vendo os seres humanos passar, nada disso. Estou falando da maioria, tá? Tem exceções. Então o proprietário ele não fica entrando e saindo, mas se houvesse essa possibilidade ele poderia recolher, se é isso que você deu a entender, né? E aí sair dando o resto para os carcarás lá, mas não tem sentido não. Mas realmente a tito ela põe o ano todo, põe uma grande quantidade de ovos e por enquanto é isso. Vamos para o próximo. Vou dando pausa aqui. Esse comentário, eu estou deixando os comentários que eu acho com mais sentido por último, tá? Para o final aí. Já estamos acabando, calma aí. Você para que essa agonia? Tá todo mundo em quarentena ainda, né? O Guerra Peter fala o seguinte: por que são aves que geram pequeno interesse comercial entre os compradores? Ele fez uma pergunta, gerando assim um desconforto dos criadores de fazer investimentos sem garantia de retorno. É uma pergunta interessante porque carcará, se pegar uma pá e enfiar em qualquer setas, vai sair um bocado de carcará, né? Então a gente não teria custo para adquirir as matrizes. Mas essa questão de interesse comercial, ela é muito subjetiva, né? Em várias atividades comerciais do mundo aí, de vários nichos, a gente que cria, né, a demanda, que cria aquela vontade da pessoa comprar. No caso do carcará, já que o comentário anterior falou sobre potencial para pet, e um cara também naquele comentário que agora eu esqueci, falou que, entre parênteses, acha que não tem potencial para pet, o carcará tem um potencial absurdo para pet. Quem já manejou, né, eu já reabilitei, né, a gente já reabilitou vários carcarás aqui junto aos setas, na época que a gente tinha um termo de cooperação, setas de Alagoas, e assim, eles viram pet mesmo, né, quando chegam novinhos ali.
eles têm comportamento muito social, né? Ele baixa a cabeça para o cara coçar ali a cabeça dele, enfim, ele faz tudo aquilo que ele faz na natureza, né? Com o par dele ele transfere para a gente e tem potencial para pet. E com certeza, se vendesse um carcará hoje, com certeza, nasceu o primeiro carcará do Brasil. Em 10 segundos já estaria vendido, sem sombra de dúvida, se é que o cara ia precisar anunciar, né? Porque quando ovo, eu quero, né? Então tem sim potencial e acredito sim que venderia caro, tá? Não seria o preço de um parabuta, não. Eu acho que justamente por não serem falcoeiros que compraria, são pessoas aí dos pets não convencionais ou até de outras áreas, compraria fácil com 10 mil, talvez 12, 15. Isso aí eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Felipe Stalker Maker, vamos lá. Mas falando sério, se tu cria aplomado num recinto e carcará no outro, vai estressar o casal de aplomado só por ouvir a vocalização do carcará. Felipe, essa informação é equivocada, tá? Os criadouros, eles criam várias espécies. Tem criador que tem um recinto de águia chilena, logo ali tem, sei lá, quiriquiri, ali tem águia dourada, ali tem isso e não. O maior estímulo de uma ave de rapina é através da visão, né? Então ela acaba acostumando com aqueles barulhos, mesmo ouvindo um quiriquiri, ouvindo uma águia gritando no recinto próximo, ele ignora. Isso aí eu tô falando porque os criadores realmente conseguem reproduzir. Então não é por isso, tá? Não é por causa disso não que não se reproduz carcará. Vamos lá, Make Domingos. Parece bobagem o que eu vou dizer, mas seria porque elas ainda não foram reproduzidas em cativeiro ou é difícil a sua reprodução? Ou não existe um casal legalizado que já reproduza? Já que se não pode tirar da natureza e reproduzir. Esse carijó mesmo tem de montes aqui, adoraria ter. Esse foi o melhor comentário. Eu acho que esse foi o comentário mais assertivo aí, né? Porque realmente eu acredito que tem um criador aí tentando reproduzir e não está conseguindo. Mas com certeza, em pouco tempo aí alguns criadores vão investir na espécie. E como a pergunta foi por que não se vende, essa resposta é melhor, porque não reproduzir, porque interesse tem gente que tem. E tem gente que está lutando aí para abrir criador e pretende colocar essa espécie na lista. Profalcons. O Ornatus é uma águia florestal que, além de ser cara para comercialização, nem todo falcoeiro está apto a manejar. Então, sobre o Ornatus, a questão realmente é porque não tem matriz, né? Como é que a gente vai conseguir matriz? Se chegar uma matriz hoje, vocês acham que o Cetas vai enviar para um criador comercial? Não, por quê? Porque a maioria dos Cetas, né, das pessoas que... Pausa para o espirro. A maioria das pessoas que estão ali, elas não curtem muito essa coisa de criador comercial, né, de animais silvestres. Tá até mudando um pouco, eu tô notando uma galera que antes era não cria animal mesmo se for legalizado. É um absurdo ficar incentivando essa coisa e tal. E eu já vi essas mesmas pessoas aí, graças a Deus, né? Ou por força maior lá de cima do próprio órgão, nos vídeos já tá falando, se for adquirir um animal, que seja legal. Então, no caso do Ornatus, a dificuldade de conseguir matrizes é absurda, né? É um criador comercial competir com zoológico, competir com criador conservacionista. Pô, os caras bateu lá o Ornatus, os caras vão primeiro eliminar todas as possibilidades para depois direcionar para um criador comercial. E como tem pouco, se chega um bicho desse, todo criador vai querer, né? Todo criador de qualquer natureza. Por isso que a gente não tem matriz, muito menos. E se tivesse, não quer dizer que estava conseguindo reproduzir, que é difícil realmente a reprodução. A Nancy perguntou o seguinte, se são aves temperamentais demais para falcoaria. Na verdade não, o carijó é uma ave tranquila, tem um potencial ali para falcoaria, dá para usar, mas a gente tem aves como o parabuta, né, que faz tudo que o carijó faz e o carijó não faz tudo que o parabuta faz. Mas em relação ao carcará, não, ele não tem potencial. Então, as duas aves são tranquilas de ser treinadas, mas o carijó tem uma teoria aí que todo mundo já decorou e repete, né? Eu vou até procurar o comentário para poder finalizar o vídeo aqui. Bom, eu me enganei em relação ao comentário sobre o carijó, mas eu vou lhe dizer agora, porque não tem carijó no mercado aí.
eu já falei em live isso aí, se criou uma teoria que é assim, alguns criadores falaram, ó, o recinto que um carijó ocupa, um casal de carijó, um casal de parabuta ocupa. Então é mais vantagem para mim, isso o criador falando, voz do criador, do proprietário. É mais vantagem para mim reproduzir um parabuta e vender por 3 mil do que reproduzir um carijó no mesmo recinto que vai ocupar o mesmo espaço físico no criadouro, né? Vai comer quase a mesma coisa e vender por 2 mil. Qual é a lógica disso, né? Então esse pensamento tem total lógica comercial, mas não quer dizer que todos os criadores não reproduziram por isso, que pensaram dessa maneira. E como eu já citei uma vez na live, você está aqui, Fukui está meio sumido, mas eu lembro que eu conversei com o Fukui em 2012 no encontro e a gente ficou conversando um bocado sobre carijó. Na época eu tinha estava reabilitando e já tinha reabilitado vários, junto com o Setas daqui. Então eu fui contando algumas experiências e ele falou também de umas experiências que ele viu, né? Eu lembro de um lance que ele contou natural, né? Que ele viu o carijó e a gente, enfim, conversando sobre esse assunto. E aí eu perguntei por que não tinha no criadouro dele. Fukui, se você tiver aí, comenta aí, por favor. Se você assistir, né, em algum dia. E ele falou assim, não, eu até ia colocar ele na lista, na AM, só que quando eu fui colocar passou o prazo, na época, né, que ainda no tempo que podia abrir, a abertura de criadora era possível, e aí ele disse que foi da entrada, chegou atrasado e já tinha fechado a possibilidade, tchau. Então assim, não sei se ele teria reproduzido, mas ele ia colocar lá. Então essa coisa de, mas é porque ocupa o mesmo recinto de um. Não, muita gente quer reproduzir para ter o prazer de ser o primeiro. Tem gente que quer reproduzir para ter o prazer de ver aquela espécie nascer, porque acha massa. E não... Porque se fosse pelo comercial pelo comercial, pô, você pega um recinto de uma ave de rapina, de um parabuta, você reproduz 300 mil répteis ali, né? Vários casais em um recinto. Então, muitas vezes o cara tem a paixão tão grande por determinada espécie ou nesse caso, pelas aves de rapina, que para ele não é só questão comercial. Não, eu fiz o cálculo trigonométrico e aqui cabe 2 parabutas e aqui só cabe 2 carijós e meio. Mas não é isso, pô. Tem seres humanos e seres humanos. Tem gente que vai investir. Tem criador aí que tem carijó na AM e tá tentando reproduzir. Então só não vende hoje porque não reproduziu, que foi o comentário do cara lá. Eu vou finalizar com um comentário aqui, que é do Recanto dos Bichos Oficial, do David, que é o comentário que realmente se tudo continuar, né? Se tudo continuar como está indo, essa coisa da criação em cativeiro vai aumentar muito e vai chegar uma hora que vai acontecer isso aqui que eu vou botar nas suas telas, que é assim, é uma questão de tempo, que é exatamente isso. Tem criadouro até com urubu e realmente, se você reproduz urubu, pode ter certeza que vai ter comprador, o cara que trabalha com educação ambiental, o cara que é torcedor do Flamengo e sei lá o que mais. Então tem mercado para tudo. Então se só não vende carcará, carijó e ornatos, simplesmente porque os criadores que solicitaram matrizes disso ou não conseguiram ou já tem e não conseguiram reproduzir. É isso, espero que tenham gostado. Se puder compartilhar, dar seu like aí e se inscrever se não for inscrito, eu agradeço. Até o próximo vídeo e tchau!